Euzinho de volta, abraçando aqui a Vinícola Vaz, já nos acompanhando através do Instagram. Nós não estávamos com o Instagram na última oportunidade que a Ana Laura apareceu por aqui. Claudiana Jesus dos Santos, Elson Alves, Toma Boa do Achado, lá no norte do município de Morro de Chapéu. E a gente tem hoje a participação da Ana Laura. Hoje é o dia, terça-feira, é o dia da gente falar aqui do Repare Quilombo, né? Mas a pauta que ela nos traz hoje é totalmente dentro do contexto do que nós gostaríamos de trazer para discutir com você. Afinal de contas, a gente precisa estar tratando disso todos os dias. Faz parte, na minha opinião, do nosso cotidiano, tendo em vista que nós precisamos perceber quem está ao nosso redor. Hoje, por exemplo, a gente foi entregar uma cesta básica a uma família e isso era por volta de 1h15 da tarde, lá na caixa d'água. E a gente percebeu que esta família estava dormindo, mãe e filha, porque não tinham o que comer. O sono era única e tão somente o paliativo para a falta do que comer. Só para você refletir, só para você visualizar o contexto social que cerca a gente, que fica aqui no centrão de Morro de Chapéu e não sai para o Vale Ouro, para a rodoviária, para a Araguaia, para a Capelinha, para o Alto da Chapada, né, para o Pachola, para Pedra Grande. Antônio Bento daqui, boa noite a todos. O respeito e a educação dispensados por seu Lorito a qualquer cidadão que eu dirigi a palavra achou que nos próximos 111 anos não teremos ninguém com tal maestria, realmente. Marlúcia Ramos, boa noite. E Tonho diz ainda, nossos sentimentos a todos os familiares pelo passamento de seu Lorito, Ana Laura. Lamentavelmente perdemos essa figuraça da nossa Morro do Chapéu. Boa noite, bem-vinda de novo. Seu áudio não chegou não, tá fechado, seu microfone. Já entrei? Agora sim. Estava aqui convidando o pessoal. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Recebi aqui no Piauí essa notícia agora. Fiquei muito triste. Seu Lorito aí, que é vizinho, né, da minha família e avô de grandes amigas. Fica aqui o meu abraço para a família. E como disse Toninho aí, né? Uma figura que tinha um respeito muito grande a qualquer cidadão que dirigia a palavra a ele, tratava a todos com muita deferência, com muito carinho, com muito respeito, né? Um gentleman, na nossa modesta opinião, uma figura que, né, vai fazer falta realmente, porque tinha uma jovialidade diante dos seus 94 anos que é incontestável e indiscutível. Mas o que é que você traz para hoje? É dia de falarmos de preconceito, mas parece que a pauta é um pouquinho mais pesada, né? Talvez não. Depende da Será forma que é que a gente possível? leve, né? Será que é possível? Se pensarmos que todo ser humano usa drogas, a gente já começa a ver o assunto de uma outra forma, De outra né? visão, né? De outra... Rapaz, é impressionante. Realmente você traz... Eu vou começar. Sim. Eu vim com essa blusa hoje, inclusive, né? 1000 dias aí sem resposta. Quem mandou matar a Marielle? Então fica esse questionamento logo no início, que também faz parte desse contexto. Do contexto, verdade. Né? Verdade. De Marielle, que sempre foi uma pessoa que investigou milícias, que viveu na favela e sabe muito bem o que é que está por trás, né, de todo esse sistema que funciona sem o nosso conhecimento, muitas vezes, né? Mas, enfim, vamos começar lá do início. Verdade. O Leonir está aqui saudando você, dando boa noite. Ai, meu querido Olha, Leonir. rapaz, eu recebi aqui agora um card com a sua participação na live. Chegou para mim agora. Use e abuse de psicoativas. E Leonir está saudando. Boa noite, amiga Ana Laura. E Sirlene, estou daqui assistindo. Hoje ela está de camarote. Gente, a zoada do meu ar atrapalha, porque ele é um pouco antigo. Tranquilo, não, né? Tranquilo. Então vamos lá. Eu tô aqui no meu quarto. No Piauí, ar-condicionado deve ser algo... A mão na roda falada. Não tem como eu ficar em outro cômodo que não tem ar. Então eu tenho que fazer a live do meu quarto. Pois não. Não dá para ficar em outro cômodo. Mas então, boa noite para todo mundo aí. Semana passada a gente acabou entrando um pouco nesse assunto e eu, né, me disponibilizei a falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Substância psicoativa sempre foi uma paixão minha no sentido de estudo, né, e de prática dentro da psicologia. Eu que estudei psicologia aí, né, nos anos aí de 2002 a 2007, trabalhei com população em situação de rua em Salvador, já trabalhei com usuários de crack, né, trabalhei 6 anos com saúde mental
inclusive com pessoas, né, que faziam uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, é um assunto que eu gosto e que eu sinto muita falta, porque hoje não trabalho mais com isso. Então, qualquer oportunidade para a gente falar sobre o tema, eu estou dentro, né? Uhum. Para a gente começar, é importante, né, falar o que eu já comecei, é que todo ser humano usa drogas, né? Todos nós usamos drogas e o ser humano ele usa drogas desde que ele existe. Desde as cavernas, desde, né, dos primórdios da história. O ser humano ele utiliza de substâncias que alterem de alguma forma o funcionamento do sistema nervoso central. Então, é importante a gente entender, primeiramente, né, o que são drogas. O que é considerado droga? Droga é qualquer substância que altere o funcionamento do sistema nervoso central. Uhum. Seja para estimular ele, fazer com que ele, né, fique acelerado. Então, todas as suas percepções, reações, movimentos, ele fica mais acelerado. Tem substâncias que diminuem, né, que fazem um efeito contrário, que lentificam o funcionamento do sistema nervoso central, são chamadas depressoras do sistema nervoso, e tem as perturbadoras, que fazem a gente, né, ter alucinações, ver coisas onde não tem, usar mais a imaginação, enfim. Então, são as drogas mais alucinógenas, né? Então, qualquer coisa que modifique esse funcionamento é considerado drogas. Ou seja, a cafeína, ela é uma droga, né? Ela é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Eu mesmo aqui é o tempo todo na live, ó. Justamente. Então, a cafeína que está no café, que está em várias medicações, que está na Coca-Cola e etc. O próprio açúcar, né, refinado, se a gente pensar em remédios, né, que são vendidos em drogarias, todos eles alteram o funcionamento, porém existem substâncias que são legalizadas e substâncias que não são legalizadas. E essa legalização não necessariamente está ligada ao dano que ela causa, né? Porque às vezes a gente acha que as drogas que são proibidas são porque causam maior dano. E na verdade não é verdade. A verdade não é verdade, é ótimo. A verdade não é verdade, né? Se a gente analisar a droga que mais traz prejuízo para a saúde pública, para a segurança pública, né, para as famílias e para a saúde em si, é o álcool, né? Que é a droga legalizada e mais consumida no mundo. Então, o álcool ele não só prejudica a saúde da pessoa que utiliza, como ele é responsável por acidentes de trânsito, por brigas, por assassinatos, por violência familiar, por abandono familiar, né? Por transtornos mentais. Então, se você pensar o prejuízo que o álcool causa para a saúde pública, o próprio governo, que é para a gente, que o dinheiro é nosso, né? Uhum. Desde acidentados, a própria saúde mental, né? Usuários de álcool excessivos, eles têm uma tendência, né, a ter um transtorno mental orgânico, que a gente chama, que causa alucinações. Quem tem, né, pessoas que fazem uso abusivo de álcool em casa, sabe que quando eles param de beber, eles começam a ver coisas, e geralmente é muito parecido, né? Acham que estão sendo perseguidos, que são delírios, acham que tem gente rondando a casa, que tem bicho andando no corpo, acha que está vendo cobra, que está vendo bicho andando, enfim. Porque o álcool não é essa droga que a gente pensa que é por ser legalizada, né? Então, o álcool também já teve uma fase de proibição no mundo, né? Se a gente lembrar aí, a gente sabe disso, e depois ele foi liberado. O que não aconteceu com a maconha, por exemplo. A maconha ela é uma droga que ela é perturbadora do sistema nervoso central, porque ela altera algum funcionamento no sentido de alucinações, né? De ver coisas, enfim. Mas o processo dela de legalização, a história não foi a mesma. E existem estudos, né? Tem um livro de uma grande amiga minha que se chama Fumo de Negro, se eu não me engano, de Luísa Saad, né? Antropóloga, historiadora, que ela conta um pouco sobre a história da proibição da maconha. Então, assim, é importante a gente saber que as drogas elas não são legalizadas ou liberadas por questão do efeito que provocam no organismo. Mas, né? deixa eu te... deixar aberto para perguntas aqui. Sim, quem quiser me perguntar, é isso que eu quero fazer, porque assim, eu já tenho uma. Mas eu quero saudar o pessoal que chegou aqui para assistir. Bartira Valois, boa noite. Tânia Valois, boa noite. Aqui não vale que é família. Aí é de dentro de casa. Aí é brincadeira, viu, gente? Seu Barberino também está aqui. Lidiane OG. Estúdio Esbelto é de Irecê, está aqui nos assistindo. Frederico Alves também está nos acompanhando. Quando você fala de álcool e do cigarro industrial,
né? Você tem uma via de mão dupla para os governos, porque é público e notório toda a devastação que ambos causam. Cigarro tem substância que você nem conhece. Aham, sim, né? sim. Cerca de 2.000. Pois é. E o álcool, além de tudo que você já colocou aí, né? Sei lá, talvez seja o maior causador de acidentes de trânsito, que é a maior causa de morte no Brasil, a exemplo de outros Aham. países. Sem contar a violência familiar, né? Aham. Dentro Lili, da violência de casa, enfim. Lili chegou por aqui, a Nete Bento também. E aí, assim, como é que se contextualiza isso, Ana Laura? Como é que a gente, da visão do profissional que atua junto a pessoas que vivenciam a dependência, a convivência, enfim, a expressão que for melhor usada nesse sentido, Luana 2973 também, chegando para assistir. Porque você tem, um paradoxo. Você tem o dinheiro que é gerado pelo imposto que é cobrado sobre o álcool, sobre o cigarro, que não é pequeno, né? Que se usa como justificativa para tentar inibir o uso. E do outro lado, você provoca o uso desse recurso do imposto automaticamente para tentar a pessoa do vício do cigarro, que acaba encaminhando para outros vícios de outras drogas, como você já mencionou, a maconha, o crack, e aí segue essa linha. E o álcool que coloca o SUS, às vezes, numa situação complicada, né? Uhum, uhum. Então, são duas drogas que causam muito lucro, trazem muito lucro, né? E que, infelizmente, esse recurso ele não é destinado corretamente em medidas de prevenção, de conscientização, né? E de cuidados para pessoas que usam essas drogas legalizadas, né? Uhum. Então, essa é a primeira falha. E a segunda falha, muito pelo contrário, né? A gente vê cada vez mais propagandas, cada vez mais incentivando, inclusive nas músicas, né? Que a gente escuta. Hoje, quanto mais você beber, melhor você é. Mais seus amigos lhe respeitam, lhe admiram porque você bebe muito, enfim. Uhum. Existe toda uma cultura, na verdade, de hipervalorização do álcool. Eu não me disso, né? Eu sou uma pessoa que adoro tomar minha cerveja, adoro esses momentos de interação, de socialização com os meus amigos e família, e falo isso de quem participa desse processo. Uhum. Né? Então, infelizmente, nós não temos ainda ações, né, de prevenção, de conscientização voltadas para o uso de álcool e cigarro. Tá? E aí vem uma outra questão, que é essa de uso e abuso. Né? São duas coisas diferentes. Então, é importante a gente saber que nem todo usuário faz uso abusivo de drogas. Tá? Uhum. Então, existe o uso e o abuso. Da mesma forma do álcool, tem pessoas que usam álcool, tem pessoas que abusam do álcool, tem pessoas que usam cigarro, tem pessoas que abusam do cigarro, e tem pessoas que usam outras drogas e pessoas que abusam de outras drogas. Não é porque você faz uso de uma substância ilegal que você já é dependente dela. Uhum. A questão de ser ilegal é o que dificulta o tratamento, o acesso ao cuidado e principalmente medidas de prevenção, né, e de conscientização sobre. Porque a partir do momento que a droga é ilegal, que ela não é legalizada, nós não falamos sobre ela. E quando nós falamos com total desconhecimento. Sim. Então, a gente não conhece sobre ela, nós não estudamos sobre ela, não é um assunto aberto, a gente não conversa sobre cocaína numa roda de família, sem aquelas frases já clássicas, né? Que vai morrer, que cadê o caixão, que você vai roubar para consumir, etc. Então, os professores, os profissionais, as famílias, ninguém está preparado para falar sobre esse assunto, porque por a droga ser ilegal, ninguém conversa sobre ela. Primeiro, né? Quando conversa, é cheio de preconceitos e estigmas que só dificulta e afasta a pessoa que talvez gostaria de falar sobre aquilo de uma forma mais clara e aberta, com uma pessoa que não tivesse tanto já ideias fixas na cabeça que talvez não sejam verdade, né? Você sabe o que é que eu vejo nessa linha do que você coloca? Deixa eu abraçar aqui primeiro. Reis, MMK, RR Cush, Priscila JS Silva, Sempre Mar, também a turma chegando aqui no YouTube e no Instagram. É um universo desconhecido para a maioria absoluta das pessoas. Uhum. E quando você coloca isso numa roda de conversa, até em família,
automaticamente vem aquele pensamento social de que o que é que vão pensar de mim? Eu tô falando de cocaína, eu tô falando de LSD. Estão achando que eu tô usando. Aham, sim, sim, A linha de justamente. pensamento é isso. E quando você fala do álcool, aí eu volto um pouco lá. Tem o uso e o abuso. Estaria isso associado às pessoas que dizem eu bebo socialmente, eu controlo o meu álcool? Também, isso vale para qualquer droga, né? Tem pessoas que, por exemplo, são dependentes de Rivotril, que não dormem sem o clonazepam, que não vivem sem o diazepam, que Verdade. não vivem. É a mesma coisa, né? É a Aham, mesma coisa, só que é uma droga passada na farmácia, né? Se aham. você pensar, por exemplo, né, existem drogas que são manuseadas pela farmácia, né? Pela indústria farmacêutica, para diminuir a dor, né? Que é como é o nome dela? Morfina? Morfina, né? Que vem da papoula, que vem do ópio, que é uma droga que vem de uma Que é planta e parente que da ela é cocaína. manuseada para diminuir a dor. Que é parente da maconha. Né? Assim. Não tem nada a ver, Não, não tem nada a como é ver da com cocaína? Como é, menina? Não. E aí vem a heroína, que na Sim. verdade é a mesma planta, é a mesma coisa praticamente, porém ela é manuseada para fins de venda aberta, né? Não para farmácia. E então são coisas bem parecidas, só que uma ela tem esse controle, né, da qualidade e a outra não. E Aham. uma é ilegal, a outra não é, mas o princípio ativo é praticamente a mesma. É o mesmo, né? Só a forma de injetar, enfim. Mas falando sobre isso, é justamente esse distanciamento que a gente provoca quando não conhecemos o tema e quando não nos propomos a falar sobre ele, nem a ler sobre ele, né? Eu lembro que eu, muito novinha, eu já lia super interessante sobre o assunto, tentava conversar um pouco sobre isso, e às vezes acontecia, por exemplo, de meninos que fumavam maconha no morro, que todo mundo sabia que fumava, aí passava na rua e alguém falava: ô, menino, ele é um menino tão bom, um menino educado, um menino de família, olha, ele é tão carinhoso, mas é drogado, né, minha filha? É drogado, pronto. Acabou totalmente o valor daquela pessoa que está ali, continua sendo uma pessoa educada, continua sendo uma pessoa boa, trabalhadora, mas é como se desumanizasse a partir do momento que você sabe que usa alguma substância que não está dentro das legalizadas, né? O que não acontece com as legais. Então, se você vê um cara extremamente bêbado, você já não vai falar a mesma coisa, você não vai desumanizar ele por causa disso. Uhum. Então, o primeiro tópico era a gente precisar diferenciar como as drogas agem, né? Então, a cocaína, a heroína, a cafeína, elas todas são drogas estimulantes, né, todas as inas, a família das inas, o próprio cigarro, né, que é a nicotina, e nós temos as drogas que já são alucinógenas, né, e a gente pode trazer a maconha em si, e temos as depressoras do sistema nervoso central, que é o álcool. Aí você pergunta, por que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central? Se eu fico empolgado, né? Se quando eu bebo eu fico animado, se eu fico para cima, como é que a droga ela é depressora? Porque, na verdade, não é depressora de humor, ela é depressora do funcionamento do sistema nervoso. Então, significa que eu vou demorar mais para responder, para falar, para reagir, né? Então, quando você bebe muito, você já não tem o mesmo reflexo que você teria se você não estivesse bebendo. Então, se eu levar um murro, eu vou demorar mais para reagir, no caso, né? Então, eu não consigo mais ter o mesmo equilíbrio, não consigo andar mais da mesma forma, não consigo mais falar, né, da mesma forma que eu falo. Então, já vai lentificando o processo. Por isso que ela é uma droga depressora do sistema nervoso central, tá? Então, inicialmente, para a gente entender assim como é que funciona. E aí a gente pode fazer um recorte do crack, né? Se vocês quiserem também. Sim, eu quero, mas eu quero trazer uma pontuação feita aqui agora. A Dinha, será que é doutora Ada do cartório? E o pessoal do Estúdio Belto deu boa noite, Esbelto deu boa noite. Luiz Olímpio Ribeiro, parabéns, Ana Laura, acompanham com carinho a sua live. Mariara diz assim, estou na audiência, ótimo tema, parabéns. Lembrando que o alcoolismo é uma doença também, onde muitos apontam como falta de vergonha e a sociedade se nega a ajudar. E o tratamento ainda está muito difícil. A sociedade condena, sim, o alcoólatra. Sim. Não, aí agora a gente vai falar de alcoólatra, que é outra situação, eu concordo, Mariana. Quando eu falo que passar uma pessoa que fuma maconha na rua e a pessoa comenta, e passar um jovem que está bebendo, enchendo a cara na rua e passar na rua, não é o mesmo comentário. É totalmente diferente de uma pessoa que é alcoolista, né?
A gente já não usa mais a terminologia de alcoólatra, a gente fala alcoolista. O alcoolista, sim, ele é totalmente renegado, ele é totalmente excluído, ele é considerado, né, que é descaração, que é preguiçoso, que, enfim, que não quer ajuda, sendo que é uma das piores dependências para se livrar, né? Um alcoolista, com certeza, se ele chegar em qualquer boteco, sempre vai ter alguém que vai dar uma dose de cachaça para ele. O acesso é muito fácil, né? A bebida. Tem gente que bota para beber ainda para dar risada da pessoa, né? Temos vários casos no morro de pessoas que são alcoolistas aí. Verdade. Que a gente vê que não tem esse cuidado, né? Manda fazer um favor e dar um copo de cachaça. E sem contar que você acaba ficando bêbado mais rápido com o tempo. Tanto que você vê que eles, com qualquer coisinha, eles já voltam tudo de novo. Acabam que não bebem água, não se hidratam, né? Acabam não se alimentando bem. Então, a gente vê isso muito na rua, né? Se a gente prestar atenção em pessoas que fazem uso de álcool nas ruas de morro mesmo, a gente vai ver que a própria sociedade, ela discrimina e muitos também ainda contribuem para a manutenção desse vício, né? Verdade. Você quer falar sobre o crack? Nós vamos falar na volta do bloco, rapidinho, 2 minutos, pode contar aí, são 2 minutos cravados. E o Reis.mmk diz aqui: me sinto obrigado a mensurar total respeito e admiração por Ana Laura pelo trabalho e total dedicação ao Empodera. Então, algo aí que só registra com a participação das pessoas. O que eu tenho dito sempre, né? O nosso trabalho aqui na live do Léo é, na verdade, convencer os amigos a virem dar a sua parcela de contribuição, porque o resultado é esse aí, ó. As pessoas querem ouvir temas interessantes e nós temos muito o que falar. A internet precisa ser explorada de forma positiva e nós temos condição de fazer isso. 2 minutinhos só. Tá. Porque aparece um pouco lento para mim. Então, o crack, ele é uma droga que a gente, né, tem que fazer um recorte independente, porque é a droga mais marginalizada, né, mais acessível e mais danosa. Então, o crack ele chegou no Brasil mais ou menos em 92. Até então, não existia. Ele é feito, né, do que a gente chama de pasta base. Então, assim, existe a pasta base da cocaína, né? Aí vem a cocaína refinada e vem o crack, que é o que não prestou daquele processo, né? E aí são feitas essas pedras que são muito acessíveis, são muito baratas, né? E que causam uma sensação de prazer extremo, mas por um curto período. Então, talvez esse seja um dos maiores problemas do crack, é que ele tem uma ação muito rápida, diferente da maconha, que você fica sob efeito dela durante 2 horas, né? Diferente da cocaína, que você também fica sob efeito dela durante um tempo muito maior, dependendo da quantidade. Então, o crack ele é muito rápido, da mesma forma que ele sobe, porque a via de uso, né, é diferente. Então, ele é muito rápido. Porém, com o tempo, o crack, ele cada vez mais ele tá sendo feito com substâncias mais danosas que, como eu posso falar, diminuem o preço, né, da pedra, e então fica mais acessível, porém, ali dentro tem várias coisas que são muito piores, né, do que seria inicialmente. Então, esse é um dos grandes problemas, e ele é a droga, né, utilizada mais por pessoas em situação de rua, pessoas com menos nível aquisitivo, porém também é utilizada por pessoas que têm recursos financeiros. Então, a gente, né, o primeiro estigma que a gente tem que quebrar é que é uma droga só de quem mora na rua, né, de quem vive na rua, não é. Só que se eu uso droga, se eu uso crack morando na rua, e se eu uso crack morando na minha casa, tendo família, tendo uma estrutura, é óbvio que a probabilidade do vício, né, se instalar naquela pessoa que vive na rua é muito maior. Por quê? Ele diminui a fome, ele diminui o frio, ele, né, te faz esquecer da situação em que você se encontra, de onde você está, enfim, traz um prazer que as pessoas que estão nessa situação estão buscando, que não encontram de outras formas. Eu tenho uma colega, né, a Luana Malheiro, que é uma pesquisadora, doutora em antropologia maravilhosa, que ela fez um estudo sobre mulheres usuárias de crack, e ela fumou crack com as mulheres da rua, e ela não teve nenhum tipo, né, de
de problema depois disso, diferente daquelas mulheres. Por quê? Porque ela tem uma estrutura familiar. Então, o vício, ele não é só a substância que causa. Tem várias coisas que estão por trás disso, né? Do abuso ou não. O que faz você abusar ou não, não é só a substância. Existem, né, várias pessoas em Salvador, assim, que eu admiro, que sempre falam, a droga, ela não anda, ela não caminha, ela não fala, então ela não faz nada, entre aspas. Né? Não é ela que sozinha que é responsável sobre o que vai acontecer com você. E sim, a sua estrutura, onde você vive, do que você vive, como é a sua vida, né? Tanto que a gente vê aí vários amiguinhos de classe média alta e de classe média morro de chapéu, fazendo muito uso de cocaína, que hoje em dia a gente pode ver o tempo inteiro na cidade, né? E que ninguém vê, porque não é tão visível, mas que a gente vê que talvez o abuso, né, não seja tão grande, justamente porque tem ainda uma estrutura familiar e é uma droga mais cara, né? Ana, Diferente do crack, que você comprou uma pedra por R$3. Ana, o Agenor Neto está te parabenizando aqui pela aula. O pessoal do Estúdio Esbelto, muito bom o tema abordado. E eu queria voltar um pouquinho ao que você colocou no começo aí, falando do crack, da estrutura da pedra, de que ela tem sido acrescida de outras substâncias. Num contexto bem grosseiro, de alguém que não conhece a fundo esse tema, estariam também usando o mesmo processo para o cigarro industrial no crack, de acrescentar todas aquelas... Já não é legal a pedra em si, e aí acrescentar substâncias também na mesma linha? Seria mais ou menos isso? Na verdade, o cigarro não, o cigarro ele tem um controle de qualidade. Ele tem 2.000 substâncias e elas são autorizadas, né? Isso é muito louco, você imaginar uma droga que tenha, né, tantas substâncias danosas para o organismo continue sendo vendida assim livremente. Então, é totalmente diferente porque ela tem um controle de qualidade. Ela tem exatamente o que disse na caixa que ela tem, né? Então, ela está dizendo, ela não está escondendo de ninguém. Ó, aqui tem isso, isso, isso e isso. E é ok, né? A indústria do cigarro, ela é aceita e ela é amada, inclusive, porque ela causa muito lucro, né? Sim. Então, inclusive estimulada também. Já é diferente do crack, que você coloca substâncias para poder render, né? Então, várias coisas que você pode imaginar, eles colocam para render dentro de uma pedra, né? Uhum. Substâncias bastante danosas mesmo para o organismo, porque eles juntam ali com o que restou, né? Do que não prestava mais, para poder render. Tanto que você compra, né, cocaína hoje, você vai comprar por R$100 um papelote piquititico, que você usa ali 1 ou 2 vezes, e um crau, a pedra de crack, que você vai comprar por R$3, né? E praticamente vem da mesma coisa, né? Vem a mesma fonte, praticamente. Muito bem. Eu tirei um pouco o seu norte, mas, na verdade, assim, quando as pessoas falam do crack, você disse que a sua colega de trabalho experimentou, foi o que deu a entender. Para poder fazer o estudo dela. Para fazer o estudo dela. Então, muita gente diz que o crack é aquela droga que vicia no primeiro trago, na primeira... Então, é mais um estigma. Com certeza, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo. Não é que ela não tenha um poder, né, grande de criar uma dependência, uma tolerância, que vai fazer com que você utilize... Porque o que acontece com todas as drogas, né? Quanto mais você vai utilizando, mais você vai ficando tolerante. E quanto mais tolerante, mais você precisa de doses mais altas para ter o mesmo efeito inicial. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa que tomava 2 latas de cerveja ficava bêbado, aí daqui a pouco já bebe 3, daqui a pouco já bebe 5, hoje bebe uma caixa, vamos supor, né? Então você fala, gente, antigamente eu bebia um vinho, já estava bêbado, hoje em dia eu já aguento beber 2. Então, assim... Todas as drogas, elas causam tolerância, isso é unânime. Então, cada vez mais você vai querer uma dose maior para poder ter o mesmo efeito inicial, certo? Isso acontece com o crack também. E é como eu estava falando, o crack, além de ser mais barato, a sensação que ele causa, assim como a cola de sapateiro, por exemplo, para as crianças em situação de rua, porque a cola de sapateiro ela é uma droga inalante, né? Que ela também diminui a fome, diminui o frio. Então, para os meninos que estão na rua, ela é uma droga bastante importante nesse sentido de diminuir as dores, né? Uhum. Então, o crack, ele traz também um efeito analgésico, além
dessa sensação rápida, que aí acaba fazendo com que a pessoa queira usar novamente. Então, como qualquer outra droga, porém com um poder muito maior, né? Um poder destrutivo, principalmente pela forma que ele é utilizado e pela rapidez com que ele que passa seu efeito, né? Mas é isso que eu tô te falando, o vício ele não está ligado somente à droga, mas sim a toda a história e contexto da pessoa, né? Uhum. Uma pessoa de classe média alta que usa crack não vai ter a mesma tendência de dependência a uma pessoa que anda na rua, né? Que aquela substância traz um conforto naquele momento, né? Enfim, então é importante a gente saber diferenciar o uso e o abuso, e então também ter cuidado nesse discurso, né? De roubava para poder comprar droga, roubava porque era viciado, enfim, isso nem sempre, né? Nem sempre quem usa faz uso abusivo, né? Mas é unânime que todas as drogas elas trazem essa tolerância que vai fazer com que você utilize cada vez mais para ter o mesmo efeito, e que todas elas trazem malefícios para o nosso corpo, porém nós precisamos falar sobre elas, né? Uhum. A gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa falar sobre o assunto com os jovens. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra sobre isso no ICO, e aí os meninos ficaram assim, né? Uns 80, assim, olhando pra mim, e eu falando, não, que é uma coisa assim, assim. Aí você falava, mas a gente pode perguntar assim e tal? Pode. E lança perfume? Então, a lança, ela age assim, 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 ela tem um efeito tal, ela pode fazer mal por isso, por isso. E tal droga? Porque um amigo meu, uma vez, usou tal LSD. Então, LSD, ele é isso, ele age assim, assim, assim. Então, assim, eles não têm para quem perguntar, né? Então, eles encontram essas informações o tempo inteiro na rua, com os amigos, na internet, nas redes sociais. Então, se você não tem com quem conversar abertamente sobre isso, dificulta a questão da prevenção, da conscientização, né? E do tratamento também. Então, eu fiquei lá quase 3 horas, eles perguntando sem parar, porque eles acharam, enfim, alguém que pudesse explicar como... E às vezes faziam uma piada, né? Tipo, que eu uso para ficar louco e tal. Eu falei, então, realmente, as pessoas usam para ficar loucas mesmo. Inclusive... achando que ia me intimidar, né? Me chocar. Quando não choca, na verdade. A gente precisa falar sobre isso. Eu tenho 2 questões aqui para lhe fazer, mas já tem um convidado aí esperando para entrar daqui a pouco. Então, acho que esse assunto vai se desdobrar. Ele vai ter que voltar à tona. Eu não cheguei a falar ainda da política de drogas. Pois mas as perguntas exatamente sobre isso. A Raide Martins está aqui no Instagram. A Anete Bento diz, Ana, você poderia falar um pouco sobre a política fracassada de guerra às drogas? E a Sirene diz, e o papel do Estado? Fala um pouquinho pra gente. Então a gente já está com... não, a gente vai falar, a gente vai dar uma... A gente vai dar uma pincelada, porque inclusive eu ia acrescentar a isto essa ideia de acabar com esses espaços destinados a tratar essas pessoas, a cuidar dessas pessoas que são dependentes, os CAPs, enfim, essa política que está sendo redirecionada, ou eu diria melhor, estão tentando engatar a ré numa política que tem funcionado. Agora, não exatamente por conta da guerra, como diz aqui a Anete, né? Porque não existe guerra, né? Não existe guerra às drogas. A primeira afirmação é essa. É uma falsa ilusão, uma coisa que nos vendem o tempo inteiro, né? Em todos os espaços da mídia, nas discussões, enfim, que o Estado brasileiro, que a polícia, que os políticos, que todo mundo está em guerra contra as drogas. Essa guerra ela não existe, não generalizo, não estou falando de policiais específicos, né? Estou falando enquanto política. Se você perceber, né, ao nosso redor, a guerra às drogas ela só existe para justificar o assassinato de meninos pretos periféricos, e agora, né, a gente nem pode só falar de adolescentes, que são os que mais morrem, né, até os 24 anos, pretos e pobres de periferia, que são assassinados todos os dias, e foi uma coisa que a gente começou a falar naquele dia, que justifica-se quando alguém é assassinado porque dizem que estava envolvido com tráfico. Então, o tráfico ele é utilizado como justificativa para exterminar a população negra brasileira, né? Existe um genocídio em percurso, já, né? Desde os primórdios da história do Brasil, na verdade, mas que a guerra às drogas ela é utilizada como justificativa para que isso aconteça.
que inclusive está matando milhares de crianças também, né? A gente viu só essa semana aí, as 2 primas foram assassinadas com tiro de fuzil, brincando na porta de casa. Então, quando se fala em guerra às drogas, se a gente pensar no helicóptero que foi apreendido dentro de um heliporto, numa fazenda de um deputado, e que nada aconteceu, eu acho que a população brasileira não tem nem noção do que são 450 quilos de pasta base de cocaína. 450 quilos de pasta base de cocaína não são 450 quilos de pó de cocaína. Aquilo ali foi uma apreensão que é um nível assim que nem sei explicar assim o quanto aquilo ali Desdobrando isso seria... E era dentro de uma propriedade de um deputado, né? Eram vários políticos envolvidos, o próprio helicóptero. Então, assim, existem pessoas lucrando muito com a proibição das drogas, existem pessoas lucrando muito com a indústria armamentícia, né? Com o armamento da população e dessas pessoas, principalmente agora com o governo Bolsonaro, que interessa para eles vender armas. Mas que a gente vê que quem está ganhando verdadeiramente não é o traficante que está lá na favela, não são os meninos da linha de frente, não são eles que estão lucrando com essa indústria, né? Existem pessoas que estão lucrando muito por trás e que não têm interesse nenhum em legalizar, que não têm interesse nenhum em terminar com essa... Se a gente assistiu vários filmes, inclusive, aí, né? Conta um pouquinho, e que, na verdade, era o que Marielle também estava investigando, né? Por trás, que são as milícias, que são todo esse envolvimento de políticos e do Estado nesse processo de venda e de lucro com essa proibição, que na verdade só existe hoje para justificar o genocídio da população negra nas periferias do Brasil. É um assunto interessante para as terças-feiras, quando você coloca a população negra no meio do contexto, porque é exatamente o dia de nós falarmos do Empodera Morro e de todo esse contexto que nós temos aqui ao nosso redor de comunidades tradicionais, enfim. Deixa eu abraçar aqui a Ciara Mendes e, Ana Laura, deixar o espaço aberto aqui para a gente voltar com esse assunto, porque eu acho que, a não ser que a gente marque uma live só para isso, mas é um desdobramento que você vem para Morro do Chapéu e você que vivenciou ali a caixa d'água de dentro. Você vivenciou de lá de dentro do contexto. Você, tal qual você fez no ICOR, você também chamou a turma da Caixa d'Água para dentro do seu espaço, do seu auditório, da quadra ali da Caixa d'Água e foi ouvir, foi entender como é que esses jovens, estas jovens também, conviviam ou convivem. Porque, infelizmente, muitos deles se foram, né, por diversas razões que a gente desconhece. Ou não foram reveladas. Mas boa parte deles está lá, convivendo do mesmo jeito, as famílias sofrendo do mesmo jeito. Repito, a situação que eu vivenciei hoje, onde nós encontramos a família dormindo 13 horas, 1h da tarde. Provavelmente o sono era o paliativo para a fome. Nós voltamos agora, né, a ver a miséria mesmo da população, não só na nossa cidade, mas principalmente quando acabar o auxílio emergencial, a gente vai ver a real situação, né, de um país que está abandonado e que perdeu todas essas políticas. E aí a gente vem para a parte que você perguntou, já tinha pulado, que é da saúde mental, né? E aí quando a gente fala desse governo, a gente tem que falar sobre isso, que essa semana aí ele já começou a dar seus primeiros passos de uma coisa que ele já tinha anunciado desde o início, desde a campanha, que era o desmonte da política de atenção psicossocial, que é a rede de atenção de saúde mental, que cuida não só das pessoas que fazem uso abuso de drogas, mas também de pessoas com transtornos mentais, né? O governo ele não tem interesse nenhum em cuidar dessas pessoas, principalmente porque ele quer fortalecer um sistema mantido por igrejas evangélicas, que são centros de recuperação voltados para esse tratamento religioso, né? Que não trazem um cuidado devido, não trazem acompanhamento profissional que deveria, não é um cuidado em liberdade como deveria ser, enfim, e que lucra muito, né? Esses dias uma menina daqui pedindo ajuda para uma irmã e foi ver uma clínica de reabilitação, a diária era R$2.000. Então, esses centros de reabilitação evangélicos, né? Não digo que são todos que são muito ruins, mas eles fogem totalmente
do que a gente estudou durante anos, do que a gente lutou durante anos, né? Que é um cuidado interdisciplinar, com profissionais de diversas áreas, para dar, né, a assistência e o cuidado devido. Se a gente vê nesses centros, usar a medicação quando necessário, se possível, né? Na maioria das vezes é o que a gente quer, é que eles possam voltar para casa, que eles fiquem durante o dia, durmam em casa, ou durmam lá de vez em quando, mas não que fiquem presos, né? Porque se você faz o uso em um lugar específico e você fica preso, é igual um obeso que vai para um spa. Aí você fica 3 meses no spa, comendo tudo que tem no spa, só comendo comidinha light, fazendo um exercício, educador físico lá e tal. E aí você sai do spa e você volta para os mesmos lugares, com as mesmas comidas, com as mesmas pessoas, provavelmente você vai, aos poucos, voltar a fazer uso da comida da mesma forma. Então, essa forma de tratar, de internar e excluir totalmente da sociedade, ela tende a fracassar, né? Ela pode até conseguir durante um período, mas é muito difícil quando você volta a andar com seus amigos, volta para a mesma rua, para o mesmo lugar, enfim. Mas o que Bolsonaro quer, na verdade, é dar lucro para esses centros de reabilitações evangélicos e acabar com essa rede que cuida das pessoas com transtornos mentais em liberdade, né? Não é porque eu sou uma pessoa com esquizofrenia que eu tenho que viver preso como antigamente. Já são aí quase 40 anos de luta antimanicomial. A gente conseguiu acabar com grande parte dos hospitais psiquiátricos, né? Criamos os CAPs, que são centros de atenção que as pessoas vão uma vez na semana, 2, 3, tem um atendimento, volta para casa, fazem atividades, são incluídas na sociedade e não excluídas e presas, né? Uhum. Na verdade, o tratamento também precisa dessa inclusão social, dessa participação dentro da comunidade, ser visto na comunidade, né? Verdade. E aí o Bolsonaro está planejando esse desmonte aí, vamos ver o que é o movimento antimanicomial aí vai fazer para poder frear isso aí, né? Verdade. Guri Souza está aqui no Instagram, abraçando, e o Adenilton Queiroz, se eu não estiver enganado, é o galego da Embasa, como era conhecido, né? Hoje ele é conselheiro tutelar. Diz, boa noite, meus parabéns à senhora Ana Laura, senhorita, viu, galego? Brincadeiras à parte. Pela transparência dos males e efeitos que causam as drogas aos seres humanos. Que Deus nos proteja, em especial as nossas crianças e adolescentes. Então, é uma pauta super interessante. Nós estamos aqui planejando novidades para a nossa live para 2021 e espero que você esteja disposta a usar o espaço aqui para orientar as pessoas, porque Com certeza. a gente quer trazer isso aqui, a gente adora polemizar, a gente gosta de falar de coisa que o povo não gosta de falar, porque causa realmente espanto, mas acima de tudo nos traz aprendizado. E a gente precisa aprender a conviver com o diferente, com o que é estranho a nós. Se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai conseguir fazer isso acontecer de verdade. Ana Laura, por hoje eu preciso lhe agradecer, né? Deixar o espaço aberto aqui. Próxima terça-feira a pauta é de Sirlene, ela é quem faz a pauta da terça. Se você tiver disponibilidade de vir falar, já que você colocou a comunidade preta da favela no meio da brincadeira, eu acho que vale a pena a gente tratar desse assunto também no contexto que a Sirlene, que os meninos do Repare Quilombo tratam conosco, tá certo? Beleza. Muito obrigada pela oportunidade, espero aí não ter chocado ninguém, mas a gente precisa aos poucos trazer esse assunto, né, que é polêmico, e eu também sou uma pessoa polêmica, e na verdade eu luto muito pelo que eu acredito, né, e eu acredito que está tudo errado, a política de drogas está errada, a guerra às drogas está errada, e a forma que a gente lida com esse assunto também está errada, então está na hora, já passou da hora, na verdade, da gente começar a falar sobre isso, e mais abertamente, né, com mais conhecimento, para poder, inclusive, prevenir e ajudar as pessoas que precisam. Então, me coloco à disposição, né? Não sei se semana que vem eu vejo aí com Sirlene, mas pode ser depois também. E a gente vai, sempre que precisar, eu tô aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu, minha família, Eric, Anete, Sirlene, todo mundo. Obrigada. A gente está aqui toda semana, diariamente, de segunda a sexta, né? E o espaço aqui é para isso, para a gente discutir, para fazer pensar. A gente precisa colocar as pessoas para refletirem sobre o que está ao seu redor. Do contrário, a gente não concretiza o ideal de mudar aquilo que a gente entende que precisa ser mudado e aprender a conviver com aquilo que a gente ainda não compreende. Um abraço, minha querida. Até uma próxima. Tchauzinho.